Um Brasil sem inspiração, passivo e dominado pela estratégia da Noruega. No primeiro grande teste contra um adversário de peso, com um jogador capaz de decidir, a seleção brasileira não resistiu. Sejam muito bem-vindos ao Tempo Extra. Dê um like, compartilha e comenta no vídeo. A partida começou com uma novidade, né? O Martinelli entrou no lugar do Paquetá e logo nos primeiros minutos quem ditou o ritmo foi a Noruega, né? Com uma marcação alta e agressiva. Eles forçaram os erros e chegaram a fazer um gol, né? Uma roubada de bola depois de uma transição rápida. Mas o gol foi anulado por impedimento. O Brasil tinha muita dificuldade para sair jogando e trocando passe. Aos poucos a seleção tentou responder através da individualidade, principalmente com o Vini Júnior pelos lados, tentando quebrar essa defesa da Noruega. E foi numa dessas jogadas rápidas que o Ryan roubou a bola e o Brasil construiu um ótimo ataque. O Matheus Cunha foi derrubado depois de um carrinho imprudente do zagueiro norueguês e foi marcado o pênalti. E aí era a chance do Brasil abrir o placar num jogo que estava muito equilibrado e com muita posse de bola da Noruega. A Noruega trocando passes de um lado a outro com uma facilidade incrível e uma passividade enorme da seleção brasileira. E aí o Bruno Guimarães vai e me bate um pênalti daquela maneira, bateu muito mal. Tem méritos do goleiro, é claro, mas ele bateu muito mal o pênalti. E aí se discute se o Vini podia bater ou outro jogador. O Vini, ele nem é bom batedor, na verdade, ele bate alguns pênaltis no seu clube, mas ele não é o principal batedor de pênaltis da seleção. Os jogadores que poderiam bater estavam no banco ou até machucados. E aí, assim, achei até que a seleção fosse sentir mais essa perda desse pênalti. Mas a equipe continuou marcando muito de longe, dando total liberdade para o Odegaard criar jogadas. A Noruega, tá certo, não criou tanto, mas tinha uma liberdade imensa. O Odegaard toda hora livre, deu um chute ali perigoso e sempre criando, sempre olhando de um lado a outro, tocando a bola de um lado a outro. O ritmo depois caiu, ficou lento, a Noruega passou a ter mais posse de bola, quer dizer, na verdade continuou tendo mais posse de bola. O Brasil mesmo demorando para decidir as jogadas, principalmente o último passe, e às vezes até escolhendo errado, criou as melhores chances, criou com o Vini Júnior e num cruzamento em que o Martinelli não conseguiu alcançar a bola. A seleção teve uma postura muito passiva, deixou muito a Noruega com a bola. É claro que isso é uma característica do Ancelotti, mas a Noruega ditou o ritmo, e é um ritmo lento, que a seleção não está acostumada a jogar, nem é essa característica do futebol brasileiro. A Noruega teve muita liberdade. E aí o segundo tempo veio com o mesmo ritmo, a Noruega ditando o ritmo novamente, com toque de bola de um lado a outro, ou aquele toque de bola lento, sem correr riscos, e a seleção entrou nessa. O Brasil continuava assistindo a Noruega trocar passe, e com total liberdade. A seleção não agredia na marcação. E aí a Noruega continuou tendo mais posse de bola e uma liberdade incrível. E aí, para tentar mudar o Carlo Ancelotti, colocou o Endrick no lugar do Matheus Cunha, que praticamente nem apareceu. Aliás, o Matheus Cunha nessa Copa, ele apareceu em um jogo e depois sumiu. E a mudança quase surtiu um efeito imediato, né? Porque no primeiro lance, o Endrick recebeu um ótimo passe do Vinícius Júnior
e cara a cara com o goleiro, um lance que um atacante da categoria dele faria normalmente, ele deu um toque por cima e foi para fora. Um lance que não se pode perder. E aí pode dizer que ele estava frio, pode dizer isso e aquilo, mas é um lance que um atacante não pode perder em qualquer jogo, e ainda mais num jogo eliminatório de uma Copa do Mundo. Teve um lance do Ryan também de fora da área que o goleiro norueguês defendeu muito bem. O goleiro já estava começando a aparecer e sendo um dos principais jogadores da partida. E aí a partida virou uma trocação. O Brasil atacando de um lado, a Noruega também conseguindo alguns lances, enquanto o goleiro brilhava, o goleiro da Noruega com boas defesas. A Noruega assustava pela esquerda com o Haaland, que quase chegou numa bola, quase completou para o gol. E o Ancelotti tentou mexer de novo na equipe. Ele colocou o Neymar e o Douglas Santos e depois colocou o Ederson para tentar dar mais consistência ao meio de campo da seleção brasileira. A Noruega continuou muito mais cerebral, muito mais consciente do que estava fazendo. Aos 34, na primeira chance que ele teve, o Haaland foi e marcou o gol. E uma jogada característica dele, um cruzamento pela esquerda, ele se antecipou ao zagueiro, sendo ainda mais alto, ele fez isso e conseguiu marcar o primeiro gol. E aí a seleção foi obrigada a se expor. Era obrigada a se expor para tentar empatar a partida e tentar fazer algo que não tinha feito até ali durante toda a partida, que era acelerar o ritmo do jogo, que era tentar sair em transição rápida. A seleção ainda teve duas incríveis oportunidades, uma que o zagueiro jogou a bola para trás, o goleiro fez uma incrível defesa, uma belíssima defesa, e depois teve uma outra pela esquerda, em que o Casemiro chutou a bola reta, a bola passou entre os jogadores ali, em frente ao gol, e saiu para a lateral. E aí a seleção da Noruega continuou controlando o jogo com muita maturidade, tocando a bola, prendendo a bola principalmente no ataque. E a seleção continuou assistindo, continuou olhando passivamente, como se estivesse assistindo o jogo da arquibancada, sem reação nenhuma. E aí, numa dessas jogadas, o Haaland recebeu a bola na entrada da área. Acho que poderia ter dançado ali, poderia ter feito qualquer coisa, porque ele dominou a bola, olhou, pensou, chutou, rasteiro. O Alisson nada pôde fazer. E aí foi o último prego no caixão da seleção brasileira nessa Copa. Depois teve o pênalti bem marcado até em cima do Casemiro, e que o Neymar bateu, fez o gol. A entrada dos jogadores não surtiu nenhum efeito. O Neymar mesmo foi patético nesse lance do pênalti, aceitando provocação do goleiro adversário, em um momento em que a seleção estava precisando vencer a partida, fazer os gols, para pelo menos empatar. E aí foi patético ali, ficou batendo no peito, sabe? Tipo, querendo ser um protagonista que nunca foi, fazer uma bobeira ali. Foi patético. O rendimento da seleção brasileira nesse jogo foi um resumo de tudo que a seleção fez durante a Copa. A seleção foi apática, jogou mal a maioria das partidas, foi lento nas transições, errou muito em várias saídas de bola. Teve uma postura passiva, principalmente nesse jogo, em relação à marcação, deixou a Noruega ditar o ritmo do jogo. Os jogadores que tinham que fazer a diferença, como o Vini Júnior, só ficaram tentando fazer jogadas sem nenhuma objetividade, e até às vezes segurando demais a bola, não rendendo nada e não ajudando em nada o time. E no único jogo, nessa Copa, que a seleção enfrentou uma equipe que tinha do outro lado um jogador que poderia decidir, ela perdeu. O Haaland mais uma vez decidiu, fez 2 gols na seleção brasileira, e a seleção não passou nesse teste de enfrentar um jogador que podia decidir, e aí foi desclassificada. Não é novidade, mais um europeu, mais uma vez a seleção de forma patética foi eliminada, e agora é catar os cacos e tentar aprender com os erros para se preparar para a próxima Copa do Mundo e para as outras competições que vêm antes. Um grande abraço e nos vemos na próxima resenha.